Cumprimentamos a querida e amada igreja com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos aproveitar e convidar os nossos queridos irmãos que estão em casa, que não puderam chegar até aqui hoje, e alguns que não são membros ainda desta casa, que moram distante, mas têm acesso ao Facebook. Se você quiser abençoar alguém, compartilhe nesse momento esta palavra. Nós já oramos, pedimos a Deus, eu tenho a certeza absoluta que Deus há de nos falar. E nós não somos egoístas, queremos compartilhar com mais vidas, não para a glória do homem, mas para a glória de Deus. Nós queremos convidar a todos que abram suas Bíblias junto comigo nesse momento, em Atos dos Apóstolos, onde está registrada a história da igreja. A história da igreja primeva. Diz assim no capítulo 2, versos 42 a 47. Assentados mesmo, vamos considerar essa leitura. Quem achou, diga amém. Vou repetir Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Me parece que essa caixa de retorno aqui não está muito legal não. De vez em quando ela dá um chiado aqui. Diz assim o verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Isto aqui são marcas da igreja primeva. Quando se fala primitiva, dá-se uma direção de que era alguma coisa do tempo da pedra lascada, né? Primitiva, é uma coisa sem modernidade nenhuma, mas a igreja primeva, a igreja dos primórdios, a igreja judaica. Diz assim o verso 43, em cada alma havia o quê? Temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eu quero lembrar aos irmãos que comum aqui vem de comunalismo, não tem nada a ver com comunismo. Alguém quando fala tudo em comum, pensa logo num sistema de governo, que é o comunismo, um sistema retrógrado, um sistema falido no mundo. E no Brasil ainda tem partido ainda com essa sigla de comunista. Aqui não tem nada a ver com comunismo, é comunalismo. Havia tudo estava em comum. Verso 45, vendia suas propriedades e fazendas, repartiu com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveraram unânimes, ou perseverando, melhor, unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Ao ler esse texto, o Senhor coloca uma responsabilidade de compartilhar com os nossos irmãos internautas e também aqui na igreja, em especial aqui na igreja, em especial, aquele que se deslocou e veio. Mas aquele que não teve essa oportunidade primorosa de estar aqui, ele não vai perder tudo, vai ganhar alguma coisa, principalmente se desligar lá a televisão, sair das novelas e ficar atento àquilo que Deus quer falar para a tua vida. Vamos então orar. E falar em oração, você que está em casa pode fazer o seu pedido, coloque aí, porque no final desta mensagem nós estaremos com os pastores aqui, com as missionárias, orando a Deus, clamando ao Senhor por tua vida. E eu tenho a certeza que o Senhor conhece os teus problemas, conhece onde está a tua dor, Ele conhece melhor do que ninguém, porque Ele é Deus. Pai eterno, nós te agradecemos o privilégio renovado
que tens nos concedido de uma vez mais falarmos contigo, na dependência absoluta do teu Espírito e declarando, Senhor, que sem a tua ajuda não somos absolutamente nada. Fale aos nossos corações uma vez mais, Senhor Deus, toma-nos em tuas mãos. Aqui está um vaso de barro, o vaso de barro para que a glória a ti pertença, Senhor, porque se fosse barro de ouro, vaso de ouro, então a glória seria do vaso, mas como o vaso é de barro, toda a glória pertence a ti. Deus, nós te pedimos isto tudo no nome precioso, no nome santo e doce de Jesus Cristo. Amém. Uma das maiores autoridades em crescimento de igreja, autoridade que escreveu um livro que é um best-seller, um livro que espalhou pelo mundo, já tem aí por volta de 25 anos ou mais, Rick Warren. Ele escreveu Uma Igreja com Propósito. E Rick Warren, ele fez uma pergunta e disse que a maioria das pessoas responde esta pergunta errada. Ele pergunta: o que eu devo fazer para que a minha igreja cresça? Essa pergunta, segundo o escritor deste famoso livro, ele diz que é uma pergunta equivocada. Ninguém pode perguntar: o que eu posso fazer para a minha igreja crescer? Essa é uma pergunta equivocada. A pergunta correta seria: o que está impedindo a minha igreja de crescer? O que está impedindo? Não é o que eu devo fazer, mas o que está impedindo a minha igreja de crescer? E a nossa igreja, a DJ 25A, ela tem feito a diferença na nossa cidade, no nosso estado, quiçá até no nosso país, com o propósito que essa igreja está tomando ultimamente. E eu quero falar com todas as letras que um dia desse, nosso irmão Felipe Leivas, o cinegrafista da nossa igreja, por bondade de Deus, ele estava fazendo um teste, levantando o voo aqui na frente da igreja, mostrando o Duque de Caxias. E naquela hora eu não falei nada, mas eu tive um aperto no coração, eu tive uma revelação de Deus, que nós poderíamos fazer um grande ato profético. E assim aconteceu no domingo, próximo passado, após a Santa Ceia, nós terminamos o culto de ceia 20 minutos antecipadamente, fomos todos ali para frente da igreja, e não era um ato de brincadeira, era um ato profético. Levantamos as mãos, o drone alçou voo, mostrando o nosso bairro, mostrando o Duque de Caxias, a igreja clamando, a orquestra tocando os hinos da harpa, hinos de marcha, firme. O que aconteceu já está com quase 11 mil visualizações. E aconteceu um testemunho maravilhoso. Uma pessoa levou o celular e mostrou para uma pessoa que é parente. E quando essa pessoa, que pertence a uma outra Assembleia de Deus, começou a ver o vídeo, começou a chorar, começou a sentir a presença de Deus. E à noite, na igreja que ela está congregando, ela foi convidada a dar uma palavra. Não é muito normal isso acontecer. E ela lembrou disso: olha, lá na DJ, onde o pastor Isaías é o pastor, aconteceu uma coisa hoje pela manhã. E quando eu vi pelo vídeo, eu chorei muito, e quero lhe dizer uma coisa: a cidade pode estar tomada por ladrões, a cidade pode estar tomada até mesmo por problemas de corrupção, mas eu quero dizer que a DJ, ela resolveu mostrar a cara dela, ela resolveu fazer um ato profético, ela veio para lado de fora da igreja, estendeu as mãos e começou a abençoar o Duque de Caxias em oração. E assim é que deve acontecer, é assim que deve acontecer. Irmãos, muita gente começou a receber já a diferença do que é uma igreja que faz a diferença. E eu devo dizer nesta noite que Bill Hybels, em um dos seus livros, ele diz: qual é a igreja mais importante do mundo?
E alguém pode dizer assim, bom, qual é a igreja correta? Qual é a igreja certa? Qual é a igreja que tem a marca? Qual é a igreja que eu posso servir ao Senhor sem nenhum medo? E é a igreja que Deus está edificando dentro de você. É essa igreja a verdadeira igreja, a igreja que o Senhor está edificando dentro do teu coração, dentro do teu ser. É essa igreja que é a verdadeira igreja. E quais são as marcas dessa igreja que ainda hoje pode abalar o mundo? Hoje ainda, como abalou no passado e ainda está tendo efeito, porque a igreja que foi comprada com sangue, o sangue não foi o sangue de bois, não, de cabrito, de vaca, mas o sangue do Senhor Jesus Cristo, que edificou a sua igreja lá no Calvário. E para responder essa pergunta, nós precisamos olhar não para as igrejas contemporâneas, não, mas para a igreja mãe, para a igreja de Jerusalém, a igreja de Atos dos Apóstolos, porque é a igreja edificada pelo Senhor. E a igreja, na sua origem, ela possuía algumas marcas indeléveis, algumas marcas que quando a igreja deixa de possuir, ela já não pertence mais a Cristo. Ela se reunia no templo, mas não ficava só no templo. Por isso é que nós precisamos sair do templo. Precisamos sair agora no mês de outubro. Nós estamos em setembro, no mês de outubro, na Santa Ceia. Nós, por bondade de Deus, se o Senhor assim nos permitir, vamos encerrar a Santa Ceia meia hora. Vamos microfonar toda aquela frente. E eu peço que os crentes abram a boca e adorem a Jesus Cristo. Adorem a Jesus Cristo. Adorem a Jesus Cristo. Abra a sua boca e ore, mas ore com fervor, fazendo um ato profético, entregando toda a região de Duque de Caxias, todo o estado do Rio, todo o Brasil, nas mãos daquele que pode. Nós não sabemos usar outras armas a não ser a arma da oração. Então esta igreja, ela tinha profundo compromisso com a doutrina. Essa é uma marca. Doutrina é aquilo que é objeto de ensino. E também com uma celebração festiva. A nossa celebração, e quando eu digo nossa, não fique triste os nossos ministros de louvor, eu não estou falando aqui da nossa casa unicamente, mas falando de um modo geral. A nossa celebração não está sendo uma celebração festiva, uma celebração digna do Senhor das nossas vidas. Então ela era uma igreja profundamente enganjada em ação social, na parte horizontal, porque na vertical ela não tem que fazer mais nada, e também na oração, porque aí é a verticalidade da igreja. Quando nós oramos, a nossa oração não está tratando da horizontalidade, mas da verticalidade, porque eu não oro na horizontal, eu oro na vertical. A minha oração é para falar com o rei, a minha oração é para falar com aquele que tudo pode, a minha oração é para falar com aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre. Ela não apenas evangelizava, não, mas também fazia discípulos. Evangelizando, fazendo discípulos. Era uma das marcas da igreja. Ela também tinha grande comunhão dentro dos seus muros. E simpatia dos que estavam fora dos muros. Você que está nos assistindo agora através aí do Facebook, sabe, o que eu quero nesta noite é que você possa se agradar, não da minha palavra, mas da palavra de Deus que nós estamos pregando, para que eu possa ser simpático a você e você possa ser simpático a mim. E hoje nós vemos igrejas que revelam grandes desequilíbrios. Nós estamos em volta de igrejas desequilibradas. E que a sua marca é uma marca do mundo. É uma marca que não pertence a Deus. Eu não vou dizer que é do diabo. Não, seria uma grosseria da minha parte. Mas ela não é uma igreja que identifica Cristo. As igrejas que zelam pela doutrina
sabe, que celebram com entusiasmo a palavra do Senhor, que celebram com entusiasmo a adoração a Jesus Cristo, as igrejas ativas na assistência social, na ação social, e não desprezam a oração. A oração é a marca da igreja que faz a diferença. Aquelas que amam numericamente, que crescem em número, mercadejando a santa palavra de Deus, sabe, é o evangelho do ventre, é o evangelho do dinheiro, é o evangelho da arrecadação, é o evangelho empresarial, é o evangelho Papai Noel. Vem para cá e você vai ficar rico. E a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ela não está falando de evangelho Papai Noel, que você vai ficar rico por causa do evangelho. Ninguém fica rico por causa do evangelho. Você fica rico com o trabalho. O trabalho enobrece e o trabalho traz riqueza. Mas o evangelho salva a nossa alma, nos leva para o céu. Vamos olhar um pouco para a igreja de Jerusalém, para nosso exemplo e para nosso modelo. Em primeiro lugar, esta igreja de Jerusalém, a igreja de Atos dos Apóstolos, era uma igreja que tinha zelo pela doutrina. Eu vejo na convenção muitos pastores dizendo: a minha igreja tem doutrina. E eles reclamam de mim porque nós temos iluminadores de púlpito. E dizem que isso é coisa mundana. Reclama de mim porque eu permito que as irmãs usem calça comprida. É calça de mulher, é calça feminina. Eles reclamam. Sabe por que reclamam? Porque diz: a minha igreja tem doutrina. Há um equívoco do que é doutrina e do que é costume. Eu lhes assevero nesta noite que a boa doutrina, a melhor doutrina, gera em nós os bons costumes. Mas o melhor costume no mundo não gera nenhuma doutrina. Doutrina, tudo aquilo que é objeto de ensino. Doutrina, ela sai daqui, ó, não sai da cabeça do homem, da vontade do homem, do parecer do homem, mas da palavra de Deus. E a igreja de Jerusalém nasceu sob, a língua portuguesa é interessante, ó, sob é de baixo, sobre é por cima. Ela nasceu sob o bastão da verdade. A igreja começa com o derramamento do Espírito Santo. Ela começa exatamente quando o Senhor derrama do Espírito Santo. A pregação era uma pregação cristocêntrica, Jesus no centro. Não é o homem no centro, mas Jesus no centro. E a permanência dos novos crentes na doutrina dos apóstolos. Eles permaneciam na doutrina em que foram ensinados. E eu vejo uma outra marca: ao lado da história houve muitos desvios da verdade e que até hoje está convivendo nesse mundo, o desvio da verdade. As heresias da Idade Média, quando nasce o catolicismo romano, que eles começam agora a adoração às relíquias, começam a adoração a tesouros, começam a invencionice e coloca Maria como mãe de Deus. Maria deve ser respeitada, não adorada, porque é uma mulher que o Senhor achou graça, uma mulher que deu a luz a Jesus. Ela não deu a luz a Deus, mas deu a luz a Jesus. E eu quero dizer que merece o nosso respeito, a nossa consideração, mas eu posso asseverar aqui nesta noite que ela está sendo desagradada. Se tivesse viva hoje, estaria sendo desagradada, porque ela deixou uma mensagem: fazei tudo o que ele vos disser. Ele, Jesus, fazei tudo. Sabe, quando Jesus foi num casamento que faltou vinho, e Deus tem compromisso com a sua palavra, Ele tem compromisso para cumprir a sua palavra. Quando eu vivo no bastão da palavra, da verdade, eu sei que Deus está compromissado comigo. E Ele tem zelo pela sua palavra. A Bíblia diz: eu zelo pela minha palavra para as cumprir. Uma igreja fiel não pode mercadejar a palavra de Deus, não pode transigir, sabe, não pode vender. Olha, queridos irmãos, nós estamos vendo hoje artistas gospel
pregadores que cobram alto cachê para vir pregar, e não vai ser aqui que ele vai pregar, porque a nossa igreja está cheia de pregadores e que não cobram nada, pelo contrário, ainda são cooperadores na casa de Deus. E sabe por que existem esses pregadores? Porque tem igreja que paga. Eu sei, irmãos, que eventualmente numa festa nós convidamos um pregador e damos uma ofertinha para ele, porque ele vive do ministério, e pagamos a passagem dele, isso é normal. Agora, pagar alto cachê como se fosse artista, eu estou fora, sempre estive fora, porque eu nunca cobrei cachê, já preguei em parte desse mundo afora, nunca cobrei cachê nenhuma. A igreja, ela tinha também uma outra marca, perseverança na oração. Sabe, ela não fraquejava na oração. A Bíblia diz no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha só, estas eram marcas da igreja de Jerusalém, a igreja de Atos dos Apóstolos. Ela dependia mais de Deus do que dos seus próprios recursos. Olha só que interessante, você pode ter todo o recurso do mundo, não vai resolver nem metade daquilo que você tem necessidade. Sabe, pessoas ricas, se dinheiro resolvesse, não morria cedo. Não morria de enfermidade, porque o dinheiro resolve. Mas eu lhes digo, o dinheiro ajuda muito a pagar um bom plano de saúde. Ainda assim você vai falecer se não tiver ajuda de Deus, porque o dinheiro não vai resolver o teu problema. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 14, todos unânimes perseveravam em oração. Sabe, não é um orando, não é dois orando, não é três orando, não é 4 ou 5 ou 10. São todos perseverando, unânimes em oração. Sabe, queridos irmãos, quando a gente começa a diminuir o nosso tempo de oração, nós começamos a perder a marca, a essência da igreja, a essência da vida cristã. A gente começa a ficar fragilizado, em qualquer coisa a gente pode levar um tombo. Então, em Atos no capítulo 3, verso 1 diz, Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona hora para orar. E sabe o que aconteceu? Eles foram com propósito ali de apenas orar. Mas na porta da igreja, na porta do templo, havia um homem que pedia esmola. E este homem nunca tinha entrado no templo, nunca. Eu não conheço nenhum texto que me afirme que aquele homem na porta do templo, chamado Formosa, teria um dia adentrado ao templo. Ele era coxo, ele era doente, precisava que alguém o auxiliasse. Quando Pedro e João chegou para ele, disse, olhe para nós. Isso significa, olha para os meus exemplos, olha aqui para as minhas atitudes, olha para aquilo que eu faço. Isso é importante. Eu não tenho ouro nem prata. Agora, eu quero fazer uma pergunta à igreja. Se tivesse uma barra de ouro para dar para aquele homem coxo, pastor Luiz, resolveria o problema daquele homem? Não, ele era um homem coxo, doente, paralítico, com uma barra de ouro. Só isso, mais nada. Mas eles não têm ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isto eu vos dou, em nome de Jesus de Nazaré. Levanta e anda. Que autoridade! Autoridade porque, irmãos, é como você tem um lastro de oração. Você, se tem um lastro de oração, você pode naquele momento não estar orando, mas você dá um comando em nome de Jesus, e aquilo acontece porque você está lastreado na oração. Eu orei antes de começar esta mensagem, mas esta oração que eu fiz aqui para começar a mensagem, ainda que ela não é formal, porque eu não conheço oração formal, ou seja, informal, toda oração é formal, eu inverti. Ainda que pareça uma oração informal por causa da sua brevidade, eu lhes garanto uma coisa: se você está lastreando o teu ministério nessa oração de púlpito aqui, você está mal. Por que você está mal? Porque você não consegue ter uma sustentação. Você não tem uma âncora suficiente. Então nós precisamos ter uma retaguarda de oração. Não é 6 horas
Já viu oração 6 horas? 6 horas por mim, 6 horas por mim. Não, irmãos, nós precisamos ter a nossa própria vida de oração. Pedro e João curam o paralítico à porta do templo, porque foram orar e eram homens de oração. E agora aquele homem, ele não entra no templo assim não. Ele entra saltitando, Sabe o que é isso de tanta alegria? Ele vai saltitando, ele entra saltitando, ele está muito feliz, ele foi curado. Porque ele bateu de frente com um homem de oração, um homem que falava com Deus. Em Atos, no capítulo 16, verso 25, Paulo e Silas adoram a Cristo na prisão. Eles estão na prisão e Deus abre as portas da liberdade. Agora eu quero chamar a atenção, já falei tanto desse texto aqui na igreja. Qual era a condição que eles estavam ali na prisão? Com as suas costas lanhadas de chicote. E depois disso, ainda estava amarrado um tronco atravessado no meio das pernas, assim, ó, amarrado aqui. Essa posição é terrível. Por quê? Porque se eu tentar deitar, eu vou cair de boca no chão, porque eu não tenho sustentação nenhuma. Para trás eu vou bater com a cabeça. De lado tem um pau aqui não vai me deixar, eu estou amarrado assim. Eles estavam, irmãos, pensa um pouquinho aqui, 5 minutos assim é uma coisa, agora a noite toda assim, pensa bem. E agora as costas escorrendo sangue com soro, soroma, não é isso? Soroma, doendo, ardendo. E não somente isso, um homem quando leva surra, ele fica muito quebrado, moralmente falando. Ele fica injuriado. Paulo e Silas estão ali na prisão. E eles começam a orar. Quando começam a orar, vem um regozijo. Porque a oração traz regozijo. A oração, ela te eleva. E aí vem uma coisa especial. Começa a ter vontade de adorar. Eles começam a ter vontade de adorar ao Senhor. E começam a cantar. Sabe de uma coisa, irmãos? A Bíblia nos mostra, no Salmo 150, Salmo 149, uma coisa interessante. A terra adorando ao Senhor, tremendo. Baleias adorando. Árvores adorando ao Senhor. E agora, a terra começa a ouvir, a sentir e haver adoração de alguém que não teria motivos nenhum para adorar, porque estavam lanhados de chicote, estavam amarrados no tronco, e começa a adorar. A terra então não tem boca, mas ela pode tremer, e ela começa a tremer. O terremoto é um momento de adoração ao Senhor. Fala de adoração. Mas tem gente que fala de adoração, mas não adora. Deus abomina adoração show. Eu não sou contra a luz piscando. Eu não sou contra colocar naturalmente cartazes. Eu não sou contra que você possa criar um ambiente mais juvenil, mais jovem. Mas Deus abomina essa adoração que o mundo chama hoje de gospel. Ele abomina, sabe por quê? A adoração do adorador é a vida dele. A vida dele é a adoração dele. A vida do pregador é a sua mensagem. E quando olhamos o mundo gospel, é um mundo sujo, uma porqueira. Irmão, se passar na porta aí vai ser por favor. E se entrar aqui, pode entrar, mas não vai cantar, porque adorar ele não sabe adorar. O profeta Isaías vai dizer: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos humanos, mandamentos de homens. Esse show gospel, eu não vou citar nome de artistas gospel aqui, porque não seria ético. Mas eu vejo
irmãos, pastores que alimentam esse mundo gospel, com cachês muito alto, e muitos deles saem da igreja e vai para boate. Muitos deles, eu conheço histórias, e mais histórias, e mais histórias. Tem alguns que tem uma namorada em cada estado do Brasil, ele tem uma namorada. Tem um pastor aqui do interior do Rio de Janeiro que convidou um desses e falou para ele assim: olha, eu não vou te levar para minha casa, porque a minha casa está cheia, mas eu vou te levar para o melhor hotel da cidade. Esse hotel não é lá grande coisa, mas é o melhor que nós temos. E quando foi de manhã, o pastor pensou assim: poxa, a gente tem esse café caprichado aqui, e lá só tem um pãozinho com manteiga e café com leite, mais nada. Eu vou lá buscar o cantor que eu convidei, para ele tomar café na minha casa. E quando chegou lá, ele bateu, que o cantor abriu a porta, estava lá, tinha dormido com uma moça desviada da igreja, que estava em pecado, se desviou, ganhou uma gravidez indesejada, e estava lá com o cantor. E o pastor ficou muito chateado, na época, já faz tempo isso. A adoração dessa gente, essa adoração gospel suja, não tem nada, só tem movimento do corpo rebolado, mas não tem consistência, não tem vida com Deus, não tem propósito, não é profético, não faz ninguém chorar. Irmãos, eu não acredito na lágrima sincera, quando você louva ao Senhor e começa a lacrimejar os olhos, quando você ora e sente a presença de Deus, seus olhos ficam vermelhos. Eu não acredito nesse tipo de evangelho, o evangelho que você se dobra diante do Senhor, começa a adorá-lo e começa a chorar na presença dele. Eu tenho visto aqui acontecer isso. Deus abomina show gospel. Deus abomina esse tipo de adoração que não é adoração. E havia temor de Deus na igreja. A igreja de Jerusalém, em Atos, no capítulo 2, verso 43. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais que se faziam pelos apóstolos. Será que Deus mudou? Onde está essa maravilha? Onde está essa presença? Hoje as pessoas estão acostumadas com o sagrado. Eu conheço uma pessoa que quando ele vai ler a Bíblia, ele lê assim, mais ou menos assim. Ele lê assim: teu meu muito Gibeão e papá, pelo que Adonai, Zedeque, rei de Jerusalém, enviou o mensageiro e Ai, irmãos, tenha misericórdia da minha alma. Está acostumado com o sagrado. Outros que falam em línguas estranhas de brincadeira. Fala em línguas estranhas com os olhos secos. Não há uma lágrima. Sabe quando é que você fala em língua? Quando você está transbordando. É como uma caixa d'água que vai enchendo e começa a transbordar. A gente fala em línguas. Hoje as pessoas estão acostumadas com as coisas sagradas. Tem pessoas que pegam um cacoete, louvado seja Deus. Eu conheço uma pessoa, Davi, que o apelido dele é louvado seja Deus. Porque ele diz assim, ó, lá em casa ontem, louvado seja Deus. Pastor, louvado seja Deus. Quer almoçar comigo amanhã? Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Pegou um cacoete de falar palavras sagradas, sem nexo, sem nada, sem conteúdo, sem motivação, sem a presença, sem nada. O crente está com o síndrome do cachorro do ferreiro. Você já conhece o que significa cachorro de ferreiro, mas você que está em casa não sabe o que é. É que o cachorro do ferreiro gosta do ferreiro. E o ferreiro trabalha com chamas. Ali com o maçarico, saindo aquelas fagulhas no esmeril. E o cachorro gosta de ficar perto dele. Aí quando bate no pelo, aquilo queima, o cachorro sai. Mas ele olha, volta a sentir saudade do ferreiro, ele volta lá para perto do ferreiro e bate aquelas brasas, ele corre. E isso vai acontecendo até que ele passa a se acostumar com as brasas. Depois só mexe um pouquinho assim, ele já fica ali. Sabe de uma coisa? O crente velho é um problema. O crente velho, irmãos,
Um crente antigo é uma coisa, crente velho é outra. Sabe, porque o crente velho, ele já está tão acostumado com o sagrado, que ele já não liga mais nada, não sente mais nada. O Senhor está derramando da graça, ele está olhando assim para o teto, não está nem aí, não sabe o que está acontecendo. Os crentes estão com essa síndrome. Há uma banalização do sagrado. A pessoa fala tanto louvado seja Deus, tantas línguas, e que ele acostuma falar das línguas, até na hora da raiva ele fala, creme craque, sabe, ele tem que falar uma língua. Aí o outro, piraquê. Há uma saturação, há uma comercialização, paganização das coisas de Deus. Síndrome dos filhos de Eli, que na hora que Israel perdeu uma guerra, eles pegaram a arca e foram fazendo uso formal e supersticioso da arca, a arca do testemunho, a arca da aliança. E quando chega lá, eles são mortos. A arca é levada, presa. É como se levasse a bandeira do país. O símbolo religioso daquele país era a arca. E um homem com a cabeça cheia de terra, todo machucado, ele vem, é o que sobrou daquela multidão que morreu, 34 mil morre. E Eli, já velho e cego, está na cadeira de balanço. E de repente chega o homem com a notícia, ele está na cadeira de balanço. Eli, 34 mil morreram, ele suportou a notícia. Eli, Ronive e Finé, os teus 2 filhos morreram, ele suportou a notícia. Mas quando disseram, a arca foi roubada, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. O que o pescoço é? O pescoço é o elo de ligação entre a cabeça e o corpo. Se o pescoço está quebrado, a coluna cervical, tem hora que a minha língua dá um nó. Ela parte, você perde o comando. A cabeça não mais comanda o corpo. Sabe quem é o comando do corpo? É a cabeça. Eu digo, mão direita, abre, fecha. Mão esquerda, abre, fecha. Esse comando não é do meu tronco, não é da barriga, não é dos pés, é da cabeça. E o comando da igreja é Jesus. Quando nós estamos quebrados, pescoço quebrado, Jesus não é mais o comando desse corpo. E tem muita igreja de pescoço partido, pescoço quebrado, onde Jesus não tem nenhum comando. Síndrome dos filhos de Eli. Quem conhece a santidade de Deus, não brinca com as coisas de Deus. Não fala que Deus mandou quando Deus não mandou coisa nenhuma. Às vezes eu fico abobalhado quando eu vejo, principalmente em vigílias, eu já tenho ido, a pessoa sai com o microfone sem fio no meio do povo e sai distribuindo visão para 30, 40, 50, 60. E isso é impossível à mente humana de guardar tanto recado de Deus, partindo do princípio que Deus nunca manda recado. Deus é um Deus que tem boca e fala. Deus fala, Deus não manda recado para ninguém. E quando o profeta profetiza, ele diz, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. A mentira virou verdade na boca de muitos crentes. Em Atos capítulo 5, Atos dos Apóstolos, se referindo à mesma igreja do texto aqui, Ananias e Safira mentem ao Espírito Santo. E ainda tem muitos Ananias e Safiras, e que até acreditam na sua própria mentira. O pior mentiroso é aquele que mente e começa a acreditar na sua própria mentira. Havia também presença da intervenção extraordinária de Deus na igreja de Jerusalém.
Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 43, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Muita gente já não crê em cura divina. Muita gente não crê em transformação de vida, sabe, libertação. Mas o Deus que libertou no passado, Ele liberta no presente, porque Deus é imutável, Deus não muda. Ele é ontem, hoje e será para sempre. E a manifestação extraordinária de Deus estava presente na vida da igreja. Em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que o paralítico é curado. O lugar onde a igreja ora começa a tremer. Muitos sinais e prodígios são feitos. Filipe realiza sinais em Samaria. A conversão de Saulo seguida da sua própria cura. A libertação de Pedro pelo anjo do Senhor. Já tinha morrido uma pessoa. Herodes mandou matar. Estava na época das festas e disse: prenda este homem, Pedro. Depois da festa nós vamos matar ele. A igreja já tinha perdido um pastor, e agora mais um. E a igreja se coloca em oração. Quando a igreja está orando, Pedro simplesmente dorme. Agora eu lhes pergunto uma coisa. Uma pessoa que está preso para quando o dia amanhecer ele ser morto. Pense bem. Será que ele tem condição tranquila para dormir? Mas Pedro estava tão tranquilo que mesmo amarrado num tronco, dentro de uma cela, com 16 guardas, eram turnos de 4 cada um, uma cela de segurança máxima, nunca ninguém poderia fugir dali. E a igreja está orando: Senhor, liberta o teu servo Pedro. Senhor, liberta Pedro, liberta Pedro. Senhor, liberta Pedro. E de repente, ilumina-se o lugar. E vem um anjo e diz: Pedro, acorda. Pedro, acorda. E aquela cadeia que amarrava Pedro solta como se fosse um barbante. E o anjo cuidadosamente diz assim: vista a tua túnica, cinja-te agora e vem comigo. Aquele portão de ferro pesadão, não sei se era ferro ou bronze, ele abre automaticamente. Os guardas são tomados de um sono pesado. E de repente o anjo some e Pedro se acha do lado de fora, completamente livre, miraculosamente, as cadeias estouradas. Ele estava livre. E ele sabia o lugar onde a igreja estava escondida. E ele vai até lá. Quando chega lá, ele bate. Uma menina vem e escuta. E ela não quer abrir, com medo, porque a igreja estava sendo perseguida. E ele bate mais forte. Abre, sou eu, Pedro. Sou eu, abra. Eu creio, a Bíblia não dá esses detalhes, mas eu creio que aquela menina foi lá. Pastor, perdoe que eu vou atrapalhar a sua oração. Ele está de joelho orando: Senhor, liberta, vai lá, envia o anjo, liberta o teu servo Pedro. Senhor, liberta Pedro. Senhor, ele é importante. Senhor, olha, Pai, tem misericórdia da tua igreja, liberta Pedro. E a moça está: pastor, tem um moço batendo na porta e diz que é Pedro. Eu não quis abrir. O pastor dá um salto da oração, vai lá, tira a tramela da porta e abre. Diante dele nada menos, nada mais do que Pedro, o Cefas. Ele abraça e começa a dizer: pastor, Deus ouviu a oração da igreja. O anjo entrou lá e arrebentou com as cadeias, me libertou, abriu o portão. Os guardas estavam dormindo e eu estou aqui liberto para a glória do Senhor. Mas hoje tem dois extremos. Primeiro, aqueles que negam os milagres. Isso é um extremo. Porque o Senhor é imutável, se Ele fez, Ele faz. A minha vida é um milagre. Quem sabe a tua vida não é um milagre? Ricardo, a tua vida é um milagre. Suportou um AVC, suportou CA e está aí. É um milagre.
Para quem não sabe que o Ricardo, faz um esforço, fica em pé aí, Ricardo. Ricardo, fica em pé. Ali, é esse aí, ó. A vida do Ricardo é um milagre. Ricardo é um milagre ambulante. É um docente. Ele continua lecionando, ele é blogueiro. Esse homem é um milagre ambulante. Porque o Senhor é real na vida dele. Obrigado, Ricardo, pode tomar assento. Uma igreja que tem entusiasmo no seu culto é uma marca, um entusiasmo, perseverando unânimes, todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Sabe o que é isso? Entusiasmo. A igreja não pode perder esse entusiasmo. O culto é uma delícia. Eles amavam estar na casa de Deus. Aqui tem uma senhora, no momento ela não está aqui, mas se tivesse eu falaria sem citar o seu nome, que ela tem um adolescente. E tem dia que o adolescente embirra, não quer vir para a igreja. Aí eu saio cumprimentando as pessoas, eles esticam a mão para trás, estica a mão para trás. Não cumprimentando, diz, pastor, não fica aborrecido não, porque ele está chateado, porque eu trouxe ele na marra, ele queria ficar em casa. Eu trouxe ele na marra. Está certo? Quem que dá o pão? Dá um ensino. Não é assim? Então o culto era uma delícia. Eles amavam estar na casa de Deus. No Salmo 24, verso 4, diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Uma igreja viva tem alegria de estar cada dia na casa do Senhor e adorar. Sabe de uma coisa? Se a tua oração te enfada, é um sinal do distanciamento da tua vida com Deus. Se a tua oração é cansativa, se você não tem prazer em falar com Deus, você já está muito distante dele, a quilômetros e quilômetros de distância. Sabe o que acontece quando nós chegamos para Deus com prazer de falar com Ele? É porque estamos perto dele. Meu pai, nos últimos dias de vida, estava no hospital. E eu nunca tive tanto prazer de falar com meu pai quanto naqueles dias. Sabia que ele estava já no final. E quando eu chegava, meu pai se assentava naquela cama alta do hospital. Se assentava e eu conversava com ele. Eu tinha uma afinidade com meu pai. Assim mesmo é com Deus. Quanto mais você está perto de Deus, mais você gosta de falar com Deus. Quando a oração não é prazerosa, quando a oração é uma coisa chata, cansativa, eu já coloquei o pessoal de joelho aqui, vi pessoas fazendo game no celular, jogando, não estava orando, fazendo game. São pessoas mais jovens. E eu passei direto, não falei nada. Não tem prazer na presença de Deus. Não tem prazer de orar. A oração é ruim porque ele está distante. E essas pessoas distantes de Deus, elas costumam ser pessoas que se autovalorizam de tal forma que ele chega a ficar com um milindre muito grande. Qualquer coisa ele fica bicudo. Qualquer coisa se aborrece. Sabe por quê? Porque é uma pessoa que dá valor demais a si próprio. Logo comigo. O louvor da igreja era constante. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Uma igreja alegre, uma igreja que canta, uma igreja que adora. Uma igreja viva tem louvor fervoroso. Uma igreja viva tem um louvor vivo, contagiante, restaurador. Um louvor sincero, um louvor verdadeiro, que sai do fundo da alma. É isso, um louvor que agrada a Deus tem uma origem em Deus. É uma coisa interessante. Eu já tenho falado aqui que nós somos objeto da graça e ao mesmo tempo portador da mesma. Eu sou o alvo de Deus para a sua graça.
e ao mesmo tempo aquele que porta a graça. E a alegria da igreja era ultra circunstancial. Não depende de circunstâncias. Quer dizer, eu só vou adorar se tiver dinheiro no banco, se eu tiver dinheiro no bolso, se tiver saúde. Jó disse para aquela mulher, a sua esposa, que disse para ele assim: olha, amaldiçoe esse teu Deus e morra. Você está com mau cheiro, cheio de feridas. Ele adorava como um cachorro lambia suas feridas, porque o ácido búrico que tem na língua do cachorro trazia, sabe, alívio. Ele tinha feridas, tinha chagas. Ele se coçava com um caco de telha de barro e ficava cheio de restos de carne morta, células mortas em volta dele, que dava mosca, dava bicho. E a mulher dele disse: você está podre, eu não aguento mais o teu cheiro, amaldiçoa esse Deus e morre. Eu lhes digo uma coisa, ela não estava com ódio dele, ela não suportava mais ver o sofrimento do marido. Ela não era, tanto é que Deus deu novos filhos a ele, mas a mulher era a mesma. E ele, naquele momento, ele diz assim: eu sei, mulher, que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Sabe, a igreja transbordava de alegria. As circunstâncias, quer favoráveis ou negativas, não impede o verdadeiro crente de adorar a Deus. Eu tenho muita coisa para agradecer a Deus, mas já houve um momento da minha vida em que eu estava um caco, um mulambo. Eu saí para adorar o Senhor. Já tive um momento que eu não vou falar aqui. Momento difícil, como pai. Passei por um momento difícil. Mas o Senhor me assistiu nas minhas circunstâncias negativas. Uma igreja que valoriza a comunhão. O crente tinha prazer em estar juntos e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Lembra-me o Salmo 133, onde desce o óleo do Espírito, ali a comunhão dos irmãos. Tem crente que está sem falar com o outro, simplesmente não fala com o outro. Eu já encontrei com pessoas, disse: pastor, eu não estou indo mais na DJ. Falei: por quê? Me aborreci com uma irmã lá. Eu falei: o que Jesus tem a ver com isso? Hein? Não, pastor, me aborreci com uma irmã lá. Queridos, isso é pessoa distante de Deus. Quer dizer, todo o sacrifício de Jesus no Calvário vai ser anulado porque alguém que come feijão e arroz olhou para mim com cara feia. A careta fica na cara de quem faz, não estou nem aí. E para encerrar, a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que produzia impacto na sociedade. Sabe de uma coisa? No domingo passado, quando nós fomos ali para a porta da igreja, que as pessoas que passavam começaram a parar ali, ouvindo a nossa orquestra como um bandão tocando. Naquele momento, a igreja orando, clamando no ato profético. Nesse momento o povo começou a ver o poder da igreja que sai de dentro e vai para fora, louvando a Deus, caindo na graça do povo. A igreja crescia em números, a igreja crescia em qualidade e crescia em quantidade. Porque a qualidade vai começar a gerar quantidade. E eu quero, para encerrar, dizer o seguinte: a nossa igreja tem feito a diferença
na nossa cidade, sim ou não? Aí você vai dizer, a igreja sou eu. A igreja sou eu. Tem feito diferença no nosso estado, tem feito diferença no nosso Brasil, no nosso município.